vivo já, tá? 2 minutinhos. Espero passar esse louvor aí. Fala aí, Hugo. O som tá sendo legal aí? Só vai me informando embaixo aí se o som tá legal. Deixa eu começar. Em 2 minutinhos eu tô começando. Não há nada que eu... Show. Tá legal, né? Só me deu... A internet deu uma travada ali, mas... Ficou legal. E aí, pessoal? Tá entrando? Natália... Daqui a 2 minutos nós vamos estar iniciando nossa live hoje aí com o tema, vou estar falando sobre o tema. Um tema bem interessante. Fala para o Toniel, diretor da Carecap aí, nosso grande amigo, parceiro. Isso aí, vai entrando aí, vai compartilhando nesse momento aí antes, vai compartilhando com o pessoal, correto? Vai compartilhando com a galera aí para poder estar chamando o pessoal, tá? Fala aí, Clareta, fala aí. Pastora Nilzete, o tema vai ser bom hoje, hein? O tema vai ser muito legal hoje, o tema vai ser maneiro. Vamos compartilhando aí o vídeo e quero que vocês debatam, vocês tiram suas dúvidas aí nessa live hoje, que também eu sempre falo que funciona como uma aula, né? A live funciona como uma aula. Então é bastante interessante você estar com a gente aí, participando desse tema tão legal aí. Enquanto isso aí, esses minutinhos vamos compartilhando aí para as pessoas. Compartilha, chama, para dar tempo de vocês assistirem, né, debater o assunto. O assunto é bem legal. Minha amiga Eliane, legal, o pessoal está assistindo, vamos divulgar isso aí, pô. Meu amorzinho, Ingrid. Aí vai me ajudar aí, segurar minha escada. Depois a Ingrid vai respondendo as coisas aí, tá? A Ingrid vai respondendo pra poder estar iniciando isso aí. Tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos entrando. Ok. E aí, beleza? Show de bola. Promoção Meu Momento Nestlé Grego. A cada R$10 em compras de produtos Nestlé Grego, ganhe momentos especiais. São muitas opções para você escolher e aproveitar. Meditação para manter o foco, aula de arte marcial para se movimentar, assinatura de revistas digitais, manicure, salão de beleza, massagem modeladora e muito mais. Promoção Meu... Vamos lá, galera. Vamos compartilhando aí, pessoal, já vamos iniciar a nossa live de hoje. Vamos lá, pessoal, nós vamos iniciar agora, correto? Com a tema de hoje, com a live de hoje. Falar um pouquinho sobre família, né? E tem vários alunos aí assistindo aí, né? Os alunos do nosso curso de psicanálise clínica, né? Priscila, Denise, Malvina. Tem uma turma aí que tá nos ajudando pra caramba aí, né? A segurar a nossa escada. E eu tô dentro aqui do minha bagunça aqui no escritório aqui. Nós estamos já montando esse projeto aí das lives aí toda terça-feira às 10 horas. Toda terça-feira, a partir das 10 horas, eu estou fazendo uma live, tá? Hoje é a terceira live que nós estamos fazendo acerca de diversos assuntos, tá? Eu vou estar sempre decorrendo por assuntos dentro da psicanálise, assuntos teológicos, assuntos de filosofia,
e os demais assuntos nós vamos estar sempre debatendo isso aí, tá? Hoje o tema que nós vamos estar abraçando é acerca das nossas gerações do filho predileto, né? O filho predileto é o filho que você não dá muita atenção para ele, tá? Essa live foi baseada na semana passada de uma paciente minha, né, que estava falando um pouco sobre acerca da pretensão de 2 filhos que ela tem, e ela se sente assim, de privilegiar um filho e não prestigiar o outro. E ela tá vendo que com o tempo tá passando isso aí, tá gerando tipo um sentimento de revolta a qual filho que ela não prestigia muito, tá? Eu quero fazer perguntas, eu tenho um texto aqui, da mesma forma que eu fiz da outra semana, fazer igualzinho. Eu tenho um tema, eu tenho toda a pauta da live. Então, assim, essa pauta da live, ela vai ser disponibilizada pro nosso grupo fechado. Pessoal, pro nosso grupo fechado aqui, que é o curso de psicanálise que nós temos, as 2 turmas, elas vão ter o direito aí dessa pauta fechada. E você que também está assistindo, você compartilhando, se eu ver que você compartilhando, e vamos botar aí os 10 primeiros compartilhamentos, vão ganhar também essa pauta dessa live, que é um estudo mais completo, tá? Dessa visão que nós vamos estar passando hoje aqui, correto? E a própria turma tem falado, tem pedido para poder abrir muito essa live, e nós vamos começar agora, tá? Vamos lá, pessoal. Baseado nesse fato que nós temos falado aqui, nós vimos muito, eu vou estar até citando, vou estar falando sobre um personagem bíblico, porém eu tenho algum material aqui meu, tá? Quando nós falamos sobre constelação familiar, correto? Que a constelação familiar vai trabalhar esses problemas todos que nós temos dentro da família, né? Do problema que é gerado, tá? Você havendo perguntas, vocês podem me fazer pergunta por aqui, que eu vou estar respondendo vocês. Vamos lá. Eu tenho uma pauta que sim pode ser polêmico, mas vamos ver o que se diz a ciência, né? O que diz alguns escritores com relação a esse privilégio que você faz do filho do outro, tá? A forma de educação que é feita, a estrutura educacional que é feita dentro de casa, correto? Até botei aqui. Foi feito um estudo dirigido por Catherine Koji, um professor de desenvolvimento humano, em que ele, numa universidade de Califórnia, ele fala que ele reuniu 384 pares de irmãos, né? Irmãos. E os seus pais visitou-o 3 vezes ao longo dos 3 anos, interrogando suas relações, fazendo gravações de vídeo, questionando relativamente, né? Fala, Zezé, relativamente da forma como resolviam os seus conflitos. E a investigação concluiu o seguinte, que 65% das mães e 70% dos pais exibiam a preferência por um dos filhos, normalmente o mais velho. Tá? Então, dentro do núcleo familiar, os pais, às vezes de forma errada, eles com certeza começaram a privilegiar um filho e o outro. Eu até anotei aqui, né, é interessante que quando o filho, grave isso, para a gente começar a live agora já pegando fogo. O filho protegido é o filho que não dá certo. Então eu falei aqui que o filho protegido normalmente é o filho que não dá certo. E a gente vai entender por que dentro dessa construção aí acontece isso. Porque às vezes nós protegemos um filho. É claro que eu vou explicar toda uma estrutura aqui emocional que está por trás disso. Normalmente nós fazemos a transferência para esse filho. Às vezes correlacionamos a nossa vida com essa criança. Exemplo, se eu, dentro do meu núcleo familiar, que no meu caso foi uma criança que eu não tive atenção, se eu fui uma criança que não me deram a atenção devida, o que vai acontecer? Eu vou tentar transferir isso na minha próxima geração, na minha próxima constelação familiar para o meu próximo filho, na minha geração que vai vir à frente. Porque nós temos a tendência de repetir comportamentos, correto? E dentro dessa repetição desse comportamento, nós vemos o quê? Como que isso funciona. Então, infelizmente, quando não tem um núcleo familiar legal, não é meu caso, minha mãe é ótima, meu pai são maravilhosos, mas dentro dessa construção familiar, há a questão de você estar exigindo do filho, exigindo do outro. Então, eu botei aqui que desde o momento em que nascem irmãos, há uma disputa entre si, atenção preferencial parental. Normalmente eu sou mais esperto, eu sou mais rápido, e se preferido, por aumentar os níveis de autoestima, confiança pessoal, mas também pode conduzir à arrogância. Normalmente, às vezes, que ocorre em alguns núcleos familiares, esse caso que eu estou resolvendo, normalmente o filho mais velho, ele é colocado nele todo que é a expectativa, tá? Dentro do núcleo, vamos botar assim no caso, 3 filhos, né? Claro que funciona. O mais velho sempre tem a expectativa, que a gente chama de pragmático, filho que
é o maior cuidado, é a primeira experiência, é o filho que se tem toda a atenção, é o filho que se tem todo o cuidado. Normalmente o segundo filho, né, dentro de uma constelação familiar, tá? Isso. Ah, Alexandre, o que é constelação familiar? A gente vai explicar mais à frente um pouquinho, ou dentro das nossas aulas também os nossos alunos sabem tudo que é constelação familiar. E dentro disso, o que nós analisamos? O filho mais velho é o que colocar toda a expectativa nele. Correto? O filho mais novo, às vezes no meio, dentro da constelação familiar, é aquele que às vezes se porta como que é o coitado, às vezes se porta aquele que tem atenção. E o filho mais novo, normalmente a constelação familiar, é aquele menino em que ele pode fazer tudo, tá? É o mais rebelde, é aquela criança que você já não tem tantos cuidados, que você já passou por outras gestações. Isso acontece muito, porque caso eu sou pai de Matheus, pai da Beatriz, e eu vejo que assim, não que com a Beatriz eu não tenho cuidado, mas todas as experiências que eu tive com o Matheus, né, aquela questão de se eu dormir, aquela preocupação se vai golfo aspirar, aquela preocupação se vai acontecer alguma coisa com o filho mais novo, você tem a experiência todo mais velho, não que o mais novo às vezes não venha ser dado atenção, mas você já vai obter uma experiência grandiosa, uma experiência maravilhosa que você teve com o seu primeiro filho. Mas a questão da cada semana é o erro que os pais cometem às vezes de poupar o filho. Nós estamos vivendo uma geração hoje em que nós poupamos os nossos filhos, colocamos ele numa bolha. E isso no futuro vai gerar um grande problema. Para o quê? Para a nossa vida. Porque esse excesso de proteção, nós criamos crianças hoje mimadas, crianças hoje que não vão no futuro, não vão saber dialogar com o quê? Com o não. Crianças que no futuro não vão conseguir dialogar com o quê? Com a decepção, com a derrota, com a perda. E vão ser adultos totalmente mimados, vão ser adultos com a não experiência em lidar com conflitos, tá? Então nós vemos aí pessoas aí adultas aí que com certeza tiveram toda a sua infância problemática. Então a pergunta é, como se determina então a preferência? Eu até coloquei aqui, tudo começa na necessidade da sobrevivência dos pais, pelo que a inclinação será para o filho de maiores e mais saudáveis, correto? Logo serão mais bem-sucedidos na reprodução de novas gerações. Há pais que erram muito em querer privilegiar o filho que é mais bonito, o filho que é o mais velho, ou o filho que é mais atlético. Claro que isso não pode ser dessa forma. Os pais, eles têm que respeitar os filhos. É claro que é o seguinte, eu falo muito por ser coach, eu falo que nosso filho tem mapas. Eu falo aqui em casa, eu utilizo o meu maior exemplo aqui, o meu maior laboratório, gente, é a minha casa. O Matheus tem um mapa e a Beatriz tem um outro mapa. Eu tenho que tratar eles iguaizinho, mas dentro dos mapas de cada um. E isso é o pai que tem que fazer. O pai tem que ter esse feeling, esse contato pessoal de saber como que é a carga emocional do Matheus, no meu caso o Matheus, e a carga emocional da Bia. Eu sei o que atinge emocionalmente o Matheus, eu sei o que atinge emocionalmente a Beatriz, tá? Eu sei todo o mapa da Beatriz, como que ela funciona, os arquétipos dela, o que chama atenção, a forma de carinho dela, tá? Todo o aparelho psíquico da Bia a gente consegue identificar se ela é visual, a gente estuda isso aí também, se ela é visual, se ela é auditiva ou se ela é sinestésica, tá? O Matheus, ele, na verdade, ele é muito visual, tá? E a Bia já é uma menina sinestésica. E dentro do aparelho dela psíquico, dentro do aparelho dela de comportamento, a gente trabalha isso. Não privilegiando os filhos, tá? Os filhos têm que ser tratados igual. Os pais erram muito na sua educação. O que eles fazem? Eles privilegiam o filho, mas eu também entendo que há pais que são doentes, tá? Há pais que tiveram problemas na sua infância, há pais que tiveram problemas lá atrás com questão de pai, de mãe, com as estruturas familiar. E com certeza na sua vida adulta, quando vão ser pais, eles com certeza vão repetir comportamento. Gente, eu sempre vou bater nas aulas e falo, comportamento é repetição. A gente acaba repetindo o que fizeram com a gente. Eu até coloquei lá que a idade mais importante da nossa vida é de 0 a 7 anos. Nós somos programados, quando nascemos, até os nossos 7 anos. Você hoje é o reflexo daquilo que os seus pais programaram você de 0 a 7 anos, correto? Então, é tão importante nós temos esse maior cuidado com relação aos nossos filhos. Porque de 0 a 7 anos nós criamos mitos, de 0 a 7 anos nós criamos as crenças neles, os medos,
as limitações em nossos filhos. Pequenos gestos que às vezes ele fala assim: pai, eu quero ser um jogador de futebol, pai, eu vou ser um doutor, pai, eu vou ser um engenheiro, e você às vezes coloca o quê? Limites nele. Não, você não pode ser porque nós somos uma família pobre. Ah, você não pode ser porque essa faculdade é muito cara. Ah, você não pode ser um grande jogador de futebol porque, cara, é muito difícil. 90 e poucos, 5% dos jogadores não conseguem chegar ao ápice. Então, se você vê hoje, todos os famosos representam 3% da quantidade de jogadores de futebol tem. Não, nós criamos as crianças aonde? De 0 a 7 anos. Então hoje, os pais às vezes erram porque eles fazem o quê? As transferências. Eu não posso olhar o Mateus como me ver como eu era pequeno. Eu, através dos cursos aí, né, de psicanálise nossa aí, trabalha muito isso, você consegue, através de ferramentas, através de terapias, que você faz ao longo do curso, ou terapias mesmo particulares, você marca a sua consulta e faz terapia, você consegue através de algumas ferramentas, linha do tempo, ou através da própria hipnose, que todo mundo bate pra caramba a hipnose, e você consegue reprogramar a sua mente através da programação neurolinguística, a PNL. Então você consegue destruir tudo aquilo que você pode fazer com outros, tá? A Mônica colocou uma coisa aqui, vamos ler aqui. Eu tenho um cuidado especial com a minha filha, que tem algumas limitações físicas por conta de um problema de saúde, mas não caracterizo esse cuidado com preferência. O que você acha? Mônica, você só antecipou um pouquinho aquilo que eu ia falar lá na frente, tá? Nesse caso aí, eu vou até antecipar, filhos que têm problemas, exemplo, pais que têm filhos com problemas especiais, correto? Quando eu me reporto a esse tipo de pessoas, né? Eu até botei aqui, se tem um filho preferido, eu até falo, se você tem um filho preferido, guarda pra você. Não fala pros outros, tá? Desenvolva cada um com seus filhos uma ligação única especial. Mais exemplo, eu até coloquei aqui mais à frente uma nota especial, tá, Mônica? E os outros aí, né? Eu até coloquei aqui, o favoritismo é óbvio. E o relacionamento com crianças com necessidades especiais, como? Vamos lá, a sua filha aí, Mônica, que tem um problema físico que eu não sei de qual origem que é, mas uma criança que tem síndrome de Down, correto? Uma mãe que tem um filho que é autista, uma mãe que tem um filho que é paraplégico ou tetraplégico ou tem algum problema mental. Você tem que ter esse cuidado, porque se você tiver outros filhos, o que vai acontecer? O filho que tem problemas físicos, aquele filho teu, aquele irmãozinho dele que não tem problema nenhum, ele pode também se achar desprestigiado. Ao mesmo tempo que você tem que ter cuidados com o filho que tem problemas físicos, mentais ou de comportamento, você também tem que ter problemas, você também tem que ter atenção especiais com ele, tá? Eu conto até uma história lá no curso de psicanálise que eu não esqueci o nome, gente, eu vou tentar me lembrar, do grande empresário americano, e que ele foi pai de 4 filhos, e um dos filhos deles nasceu sem uma perna, né? Uma das pernas teve um problema congênito ali, e a gente não sabe qual foi a origem. E qual era a postura do pai com esse garoto? Olha só, gente, que maravilhoso. Que era deficiente. Sabe o que ele falou? E ele tinha uma fazenda muito grande e esses filhos deles eram distribuídos por tarefas, né? Cada filho, ele dava uma tarefa para ser cumprida, correto? E ele falou para esse filho que era deficiente físico, olha só, eu não vou dar mole para você não, pelo fato de você ser doente, pelo fato de você não poder andar, você vai fazer. Por que você vai ter que fazer? Por que você vai ter que fazer? Porque a vida vai ser muito mais difícil para você. E ele, quando falava isso pro filho, ele subia para sua casa, o 3º andar, e viu o filho lá no meio do campo, capinando, arrumando as coisas com a perna só. Havia momentos que durante o dia ele ficava cansado, se rastejava e fazia as atividades do campo rastejando. Eu sempre falo, gente, o filho em que eu coloquei aqui, né? O filho que você mais protege, cuidado, gente, é o que vai te dar mais problema, por incrível que pareça. Então não tem essa preocupação de proteger muitos filhos. E sabe o que aconteceu? Passou-se os anos, o garoto cresceu, e depois de quase 20 anos, quem assume a empresa do pai? Aquele filho que era deficiente.
E ele ficou tão feliz, chorou tanto que ele viu que a metodologia dele, a pedagogia dele foi aplicada de forma certa, correto? Então, quando nós falamos aqui de privilegiar filhos, né, como a Mônica falou, a Mônica até colocou aqui que ela tem problema de artrite e não consegue fazer algumas atividades. Beleza, ô Mônica, ela não pode fazer algumas atividades físicas. Porém, ela também não pode, você não pode ter um excesso de proteção sobre ela. Porque ao mesmo tempo que você vai, o excesso de proteção, colocar numa bolha, se você tiver uma outra filha, aí você precisa passar se ela é a filha pragmática ou se ela é do meio, ela é mais nova, porque ela pode gerar alguns transtornos emocionais devido a essa questão toda, principalmente na adolescência. Chega na adolescência, eles acham que ninguém gosta dele, aquela questão da ansiedade, aquela questão dos novos grupos de amizade, a fase da puberdade. Isso também gera inseguranças nessa criança, tá? Aí são outras questões que nós vamos trabalhar. Na minha aula de neurologia aplicada à psicanálise, eu falo sobre os neurotransmissores, serotonina, tá? E outros hormônios que vão trabalhar nessa questão do humor, da autoestima, tá? Nem tudo é neuroquímica, tá? Nem tudo só é neuroquímica. Nem tudo é só a parte química, só remédio. E depois eu vou até estar contando um testemunho aqui sobre a questão de neuroquímica do amigo meu, que eu estava até conversando com ele essa semana, tá? E cadê a Cláudia falou aqui, eu ia citar isso também. A Cláudia até falou, né? Eu nem ia comentar, mas a Cláudia comentou, a Cláudia falou que tem um filho autista, que eu conheço a história, mas não passa a mão na cabeça dele por conta disso. Pelo contrário, põe o limite da mesma forma, beleza. Porque sabe o que acontece hoje, gente? Os pais hoje, o que eles fazem? Hoje, se você tem um pai hoje que exerce limite, é o pai chamado pai chato. Não tem aqueles pais que são chatos, que cobra para tomar banho, que cobra para se limpar, que cobra, que na hora que eu vejo aqui em casa muito isso, a gente faz muito bem isso aqui, pega o caderno do Mateus, olha o caderno do Mateus, briga com ele, manda ele ser o melhor. Engraçado, eu sou o professor aqui e a Indy pega pesado com o Mateus, mas com limite, tá? Porque o nosso relacionamento com os nossos filhos não tem que ser um relacionamento de coleguinha, eu tenho que exercer autoridade sobre a vida dele. É aquela historinha que eu falei com você sobre a questão do amor. O amor, ele só é objeto de desejo quando ele foi um dia um objeto de admiração e respeito. Só se é construído o amor quando há uma base de respeito e admiração. Isso aí o Rossano Cringe, que é um cara que eu acompanho e sigo, eu acho interessante. Então, no relacionamento de pai com filho não tem respeito e admiração, acabou-se tudo. Na verdade, o pai, a mãe, pela falta da estrutura emocional que eles têm, os pais hoje são muito emotivos. Os pais hoje não agem dentro do campo racional. Os pais hoje têm a preocupação de uma criança, né? Como a minha Bia aqui, só que aí tem uma Bia que sabe, né? Pastor Ricardo Ribeiro. Não é pelo fato dela ser menininha, não é pelo fato dela ser 5 anos. Se ela consegue mexer hoje no smartphone, ela já tem que ter algumas responsabilidades na vida dela. As crianças hoje mexem no smartphone, mas não querem limpar um quarto, arrumar. E isso a gente coloca, acha que é ruim. Não é ruim. A auto-independência dessa criança, a autonomia que essa criança tem que exercer, sinal de respeito. Mas os pais hoje estragam tudo. Quando eu falo dessa síndrome do pai que privilegia um e culpa o outro, tá errado. Porque dentro daquilo que eu tô falando, vamos lá, o pessoal tá colocando algumas coisas aqui, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma. Isso. Aí falou aqui, ó, pego mesmo, quero um futuro brilhante para o meu príncipe. E é verdade. Essa relação ela só vai ser construída com o quê? Com objeto de quê? De respeito e admiração. Outro fato, tem mãe que privilegia filho pela aparência física, ou porque é mais bonito, porque é mais atrativo. Que isso, pastor? Tem um caso que eu atendo que mãe, às vezes, privilegia uma criança e abandona a outra. Ou pelo fato, quer ver um problema que acontece muito? Pai e mãe. A mãe se separa do pai. Eu peguei um caso desse. Aquele garoto, ele parece muito com o pai. Sabe o que a mãe faz, gente? Ela esnoba aquele garoto porque aquele garoto, no inconsciente dela, reporta o pai. Então o que acontece? Abandona, despreza, e isso vai gerar transtornos na criança de comportamento. Eu vou falar aqui uma série de transtornos que são gerados
nessa criança que passa por isso. Eu falo que os primogênitos, né, os primeiros filhos são muitas vezes os preferidos. Um erro que às vezes a mãe comete, porque o filho mais velho é aquele que foi mais esperado, o filho mais velho é como eu falei a vocês, é o filho que é às vezes o desejado, e muitas vezes o que acontece é quando descamba tudo. Né? A gente já botou aqui, a Bia é preguiçosa, kkk, mas não dou mole pra ela, pois ser menina, é verdade. Porque eu tenho uma filhinha, né, de 5 anos, e ela tenta me manipular, gente. Ela tenta me manipular o tempo todo. Mas nem por fato dela ser menina, ela vai ter que ter a responsabilidade. Eu falo pra ela, um dia, minha filhinha, você vai ter sua casa, tem que ter organização. O Matheus vai fazer agora, janeiro, 10 anos, ele já tem as responsabilidades dele daqui de casa. Então, historicamente, os primeiros filhos eram também os filhos mais altos, mais saudáveis. Isso aqui é questão de história, tá? E não tinha que dividir alimento com os outros irmãos. É claro que dentro de uma perspectiva bíblica, eu vou estar citando uns exemplos aqui, tá? Eu até coloquei aqui, quando esses padrões de inclinação se definem, é muito difícil quebrá-los, ainda até que os preteridos possam ser os eleitos para determinados domínios. Quando isso não acontece, uma criança não é favorecida em nenhuma área. Pode ser criado danos ao longo prazo. Quando eu falei para você que isso pode ser criado danos a longo prazo, é justamente isso, tá? As crianças no futuro, elas podem achar que o mundo vai tratar elas igual o pai e a mãe tratou, sempre fazendo o que ela quer, e não é dessa forma. A Clarita botou aqui, exatamente, professor, também penso assim, tenho 2 meninos e imponho algumas tarefinhas sobre eles, para aprenderem desde pequenos a criar independência, tem que criar. Às vezes o simples fato de ir à rua, o simples fato de ter autonomia, tomar um banho sozinho, ter responsabilidade no colégio. A nossa escola hoje está muito errada, professor apanhando por alunos, se ocupam quem? Os pais. Porque eles chegam na escola sem limites. Eles chegam na escola sem honra, sem limite nenhum, né? E eu até coloquei aqui, será possível passar toda uma vida infantil a olhar com inveja para o príncipe ou princesa do outro lado da mesa de jantar, sem desenvolver cicatriz psíquica? Você imagine hoje uma criança que é abandonada, uma criança que não é respeitada, uma criança que não é dada atenção, esses traumas que ela, quando chegar na fase adulta, eu te falei, né, de 0 a 7 anos, isso é um perigo, correto? Eu até falei que os pais são os principais responsáveis pelo futuro dos filhos. Então, meu camarada, se alguma coisa der errada na tua casa, é o pai que é culpado. As transferências que você faz, por isso que é bom, né, ter uma infância saudável. Por isso que é bom você compartilhar coisas boas com seus filhos, trabalhar com a saúde emocional deles, que eles venham ser poderosos, que eles venham ser empoderados, mas tudo isso tem limite. Sabe? Trabalhar com eles perdas e ganhos. É que na vida deles eles vão ter perdas, ou na vida deles eles vão ter ganhos, correto? E tá aqui, uma das fases mais importantes do ser humano é o período de 0 a 7 anos. Fase do desenvolvimento psicossexual que eu falo aqui, tá? As fases de psicossexual. Ah, pastor, que fases são essas? Nossos cursos psicanais, nós estudamos isso aí, né? Fase oral, anal, fálica, né? Latente, todas essas fases. Você vai ter um entendimento do que vai ser isso, tá? Não tem como parar para poder explicar tudo isso aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso, eu vou perder o objetivo. Qual é o objetivo? É tratar esses traumas, né? Tá? Do transtorno, né? Da síndrome do filho favorito e do filho abastardo. As crianças que se sentem menos amadas, grave isso, parecem ter mais probabilidade, olha só, de desenvolver, sabe, gente? Ansiedade, baixo amor próprio, depressão, transtornos alimentares. Tem um garotinho aqui, que, né, do jiu-jitsu aqui, que treina com a gente, ele era um pouquinho obeso, e essa obesidade dele foi em conta a partir da separação dos pais. De que a mãe o tempo todo iguala ele ao pai que foi embora. Ah, você é assim, porque teu pai é assim. Ah, você é assim por causa do seu pai. E ele, o que desenvolveu nele? Um transtorno alimentar. Então ele é obeso, porque o único momento que ele sente prazer é na hora que está comendo. Então olha só o problema que o próprio pai gera. E às vezes a mãe não consegue perceber isso.
Quando nós sabatinamos a mãe, eu falei que a mãe não poderia transferir para o seu filho a figura do pai. É entender, pai é pai, filho é filho. E hoje esse problema de relacionamento é tão complicado, porque às vezes o casal separa, ou até mesmo o pai, ele transfere toda a vida dele com a relação da filha, comparando a mãe o tempo todo. É igual aquele casal que separa e a mãe começa a falar mal do pai, desconstruir o pai o tempo todo. Ah, o pai do teu pai, sabe quem é teu pai? Teu pai não presta. Teu pai abandonou a gente. O teu pai não gosta da gente. O teu pai deixou de ter situação. Então, os próprios pais, ou a mãe, vai gerando nessa criança o quê? Uma desconstrução da figura do pai. E grave uma coisa. Normalmente, o pai que fala mal, né, da sua mãe, ele vai com certeza casar com uma mulher igual a mãe dele. É igual aquela filha que tenta desconstruir a figura totalmente do pai. Ela vai com certeza no inconsciente dela buscar a figura do pai no seu novo relacionamento. Pode reparar, normalmente o pai de vocês vai reportar o marido de vocês. E você buscar na figura do marido o que? O pai. E tudo isso desenvolve alguns transtornos que eu pontuei aqui, tá, gente? Não são todos. Quando o pai e a mãe privilegia um, abandona o outro, ele pode desenvolver nessas crianças o seguinte: primeiro, depressão infantil. Pastor, depressão infantil, rápido, piscando, depressão infantil, até coloquei aqui, que é a perda real. Essa depressão infantil, nessa criança que foi abandonada pelo pai, ou que foi desconstruída, não foi dado devida atenção a ela, isso pode ocorrer com a morte dos pais, isso pode desenvolver, ou simbolicamente, tá? Esses elementos significativos da sua vida, né? Enquanto os pais estão fisicamente presentes, mas não estão emocionalmente, ou são muito ausentes, que eu falo hoje, que é a síndrome do órfão. Tem crianças hoje que são órfãos de pai vivos. Na separação dos pais, o pai esquece que tem filho, se envolve com uma outra família e abandona. E isso vai gerar problemas gravíssimos na saúde emocional dessa criança, que com certeza ela pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão no caso. Ansiedade eu vou falar daqui a pouco. Essa depressão infantil, tá? Essa depressão, ela pode... Quais são as características? A baixa autoestima. Essa depressão ela pode obter por um isolamento dessa criança, não querer mais falar com ninguém, tá? Ela pode alterar, vai mexer muito com o quê? Com os estudos. Os estudos dessa criança elas vão ser abalados, os estudos dessa criança elas vão sofrer. Outra coisa, depressão dos pais pode passar para os filhos? Pode passar para os filhos. Quando um dos pais está deprimido, é raro que a criança não sofra consequências. Uma vez que a relação de cuidado, pode estar o quê? Muito comprometida. Eu, quando vou atender crianças, não é a minha área de especialização, mas às vezes você vai atender uma criança de um amigo, vai conversar. Eu, como desenvolvo projetos sociais e trabalho com muitas crianças, e eu vejo isso, tá? Normalmente os pais são os maiores responsáveis. Num setting clínico, quando você vai atender uma criança, provavelmente 70% os pais têm culpa em todas as situações, tá? A Carita colocou aqui, falta um pouco de discernimento também dos pais, porque os pais, os pais também têm que se analisar, tudo que falam para os filhos, somos os espelhos para eles, e eles observam tudo. Sim, nós somos uma esponja. Nossos filhos são uma esponja. Então, a nossa depressão ela pode transferir para os filhos, através da toda a carga emocional, tá? Um outro problema que eu também pontuei aqui são que adaptações psicológicas no normal desenvolvimento, que se tornam demasiado difíceis para a criança, construindo um fator de risco, como mudança de escola. Quer ver um testemunho pessoal, tá? O Matheus teve um problema no primeiro ano dele, em que ele estava no colégio, tá? E a Ingrid percebeu, né? Eu e a Ingrid, nós percebemos a queda dele escolar. Que queda é essa? Toda vez que ele ia para o colégio ele chorava muito, toda vez que ele ia para o colégio ele relutava para ir para o colégio. E aí eu falei, isso, aconteceu alguma coisa, né? E investigando, infelizmente hoje o Matheus está no colégio top demais, tá? O colégio Maranata lá pelo meu amigo diretor Júnior, tá? O colégio Maranata, assim,
eu lembro até hoje que a diretora, quando eu estive lá para levar meu filho, você vê o que é um apoio pedagógico, o que é uma orientação pedagógica no colégio. E a diretora de lá era psicanalista também. E quando nós mudamos o Matheus de colégio, a primeira coisa que nós chegamos para a diretora foi assim: caramba, o Matheus está com esse problema, esse desenvolvimento, o Matheus não estava conseguindo ler direito, a baixa autoestima do Matheus estava triste. Quando se falava no colégio tal, eu não vou falar o nome do colégio por questões de ética, tá? Porque eu também posso ser processado por calúnia, por difamação, tá? Então, por questões de ética, eu não vou falar o nome do colégio. Vou falar, assim, do Maranata, porque é um colégio ótimo que os meus filhos estão estudando hoje. E quando eu fui perguntar nesse antigo colégio, né, a diretora não foi nada política com a gente, não foi nada assim educada com a gente, e ela até falou assim: de 9 crianças, a sala tem 15 crianças, só o teu filho tá dando errado, então o teu filho que é o problema. Ela falou isso pra gente, que o Matheus que era o problema, não era as outras que é o desenvolvimento. Aí nós vamos descobrir, conversando com ele, que ele entrou no colégio e essas classes, essas turminhas que eles fizeram pré-1, pré-2, vieram junto, e o Matheus discutiu com o líder do grupo. E esse garoto botou todo mundo para ficar contra o Matheus. E o Matheus travou, porque o meu filho, o mais velho, o Matheus, ele é introvertido. O Matheus, ele é muito visual, tá? O Matheus, ele é mais na dele, o Matheus é mais quieto. A Bia não, a Bia já me puxou, né? Ela tá tudo bom, tá rindo, o Matheus já não. Se lançou uma palavra sobre ele, ele vai absorver aquilo. Tô até trabalhando já isso nele. Com 10 anos hoje, hoje que o meu filho já trabalha a saúde emocional do meu filho. Porque ele tem essa questão dele de guardar mais as coisas, ficar mais na dele. O mapa dele é diferente, como eu falei a vocês, né? Quando a gente tenta de mapa território dos filhos, nós entendemos que cada filho nosso programa de uma forma, tá? Cada um, os receptores, né, os filtros neurológicos do Matheus é diferente do filtro neurológico da Bia, tá? Até porque pela questão da formação e questão da idade. E fomos lá, o Matheus naquele ano ficou reprovado, foi uma perda muito grande. O primeiro ano dele ficou reprovado por questão de desenvolvimento. Aí levamos ele para outro colégio, lá nós fomos muito bem recebidos pelo Maranata, pelo diretor lá, pelo Júnior, pela esposa, todo mundo. E a diretora falou assim com a gente: olha só, vocês podem anotar aí, pode anotar que em Matheus, em 6 meses, ele vai estar lendo tudo, e batata. Em 6 meses o Matheus estava criança alegre, extrovertida, brincando, por causa dessa questão da adaptação psicológica, tá? E isso é porque eu percebi. Você imagina se eu tivesse percebido, ou não trocasse de escola ele? Porque o problema, posso até falar que o problema era o Matheus mesmo, porque a construção dele era uma outra. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, de analisar cada filho, tá? Até acredito que, na verdade, é o inverso, professor. O senhor é que pode processar essa escola que nunca poderia ter falado isso. Eu sei, Carlita, né? Eu sei disso, né? O desenvolvimento. Por isso que vocês, pais aí, que têm os seus filhos nas primeiras fases escolares, poxa, olha o caderninho deles. Procure saber conversar, né? Eu até brinco, né? Foi interessante, a Ingrid é uma ótima mãe, porque assim, ela é chata, ela vai no colégio, ela pergunta, né? A professora do Matheus aí, a Casey, né? E a professora Carla da Bia são professoras maravilhosas e professoras que a gente tem acesso. Porque o problema, às vezes, dos pais é isso. Os pais não têm formação nenhuma, não vão no colégio, não preocupa, sabe? Não sentam para ver o desenvolvimento dos seus filhos, sabe? Eles têm a questão preferida do filho, o filho A, preferido B, o filho C, não. Então, assim, toda vez que nós chegamos lá no Maranata, lá, nós somos muito bem atendidos. A gente vai lá, te pergunta, vai na coordenação pedagógica. O Matheus teve até um acompanhamento no colégio com uma orientadora educacional e uma orientadora pedagógica que acompanharam o Matheus. Por isso que eu sou muito grato ao Colégio Maranata. Eles acompanharam o Matheus durante o período e o Matheus hoje voa. Vai passar de ano aí, tá bem. Claro que teve esse atraso desse ano, que a gente foi perceber isso, gente, no final de ano, né, do ano letivo. Mas hoje o Matheus é uma outra criança, por quê? Para o desenvolvimento do colégio, tá? Então, assim, os pais hoje têm que estar muito preocupados com isso. Outro problema que isso também tem é o ambiente familiar. Que ambiente familiar é esse? Esse ambiente familiar, ele é instável? Ele é inseguro? Isso tudo conta, gente. Se no núcleo familiar o pai não respeita a mãe na frente dos filhos, vão gerar uma estabilidade nessa criança, com certeza, né? Essa criança, ela vai ser, emocionalmente, ela vai ser estável. E no futuro ela vai ser uma criança reflexo daquilo que ela foi nos pais passaram para ela.
tá? Ó, discussões frequentes, problemas de dinheiro, falar na frente de criança, um gatilho mental que eu utilizo nos meus filhos. Toda vez que eles me perguntam sobre uma coisa, pai, você não tem dinheiro, não. Isso não é prioridade hoje. Isso a gente aprende na psicanálise, na PNL também. Ah, não tenho dinheiro. Isso é prioridade agora? Você precisa disso? Porque você fazendo isso, você está preparando um ótimo adulto. Então, fazendo isso, não adianta querer passar a mão na cabeça, gente. Não adianta querer poupar a criança. Não adianta que você achando que poupando essa criança, você vai pegar e resolver isso. Eu até falei aqui, né, que práticas educativas muito severas e invasivas. Tudo é um equilíbrio. Não adianta também você ser um tirano. Não adianta você ser um camarada que esbofeteia o seu filho, dá surras nele, hostiliza ele, isso não resolve. Uma varinha de vez em quando é bom, sim, com limite, com propósito. Toda vez que você for penalizar os seus filhos, explique para ele por que ele está sendo penalizado. Porque as cadeias hoje estão cheias. Sabe por quê? Por falta de limites. Nós trabalhamos num projeto muito legal, em Missão Vida, né? Comandado lá pela pastora Liliana e pastor Milton, né? E nós vemos lá, esse final de semana agora nós estivemos lá, trabalhamos no final de semana, né? E nós vemos lá, 90% dos problemas lá de raiz de família. Filhos que não foram criados pelos seus pais, não tem mãe abandonou, pai abandonou, todo mundo largou. E isso vai bater onde, gente? Isso vai bater na sociedade. Isso vai bater onde? Vai bater na igreja. Aí eu falo também, me volta aí aos líderes. Eu como pastor, tenho essa responsabilidade educacional também. A igreja hoje também está cheia de pessoas com problemas emocionais gravíssimos. Privilégios de um, de outro. Não tá todo mundo com equidade, tá? Outro problema também que te vê muito isso aí, abusos sexuais. Isso aí parece que virou uma febre. Hoje está na moda aí chamado feminicídio, né? Eu não vejo esses movimentos aí. Brigarem aí, né? Eles brigaram muito na época da política, né? A Manuela Dávila, vice-presidente do Haddad, eu não vejo ela aparecendo na televisão agora brigando por ninguém, porque havia um interesse político por trás, né? Então tá aqui. Ou fatores biológicos. Pastor, que fatores são esses? Eu falo predisposição genética, baixa produção, aí vamos falar dos hormônios, neurotransmissores, são serotonina e o neuroperifrina. Que hormônios são esses? Umas crianças hoje que só ficam no quarto enfiado com o smartphone jogando Xbox, Playstation. Não tomam sol. Não é a minha geração de 80, né? Tô aí revelando minha idade. Que a nossa diversão era pra rua, jogar bola, arrancar a cabeça do dedo jogando bola, jogar bola de gude, sabe? Se ralar. E por isso que é difícil. Como a pastora aqui, Raquel, falou, usa varinha. A pastora Raquel usa varinha mesmo. Pastora Raquel usa varinha. Né? Tá aí falando também nossa Larissa, falou, passei por isso mês passado com vocês. Ó, Larissa, segredo nosso, ó, Larissa. Né? A Larissa também aí, né? Foi uma das acampantes nossa do mês passado. Ela viu a experiência, ela contou a experiência pra mim lá, porque questão de ética, vamos falar, muito legal, muito interessante. Você vê como que essa estrutura, como reflete, e ela sabe disso, ela tem noção disso, que nós conversamos bastante, né, Larissa? E ela passou todo o reflexo hoje, ela é por causa do quê? Por causa do pai, pô. Por causa da mãe, pô. Quem é culpado disso tudo, gente, é o nosso pai e a nossa mãe. Eu, particularmente, tenho que falar da minha criação, que foi uma criação muito boa, muito ótima. Minha mãe, abençoada, ajudou muita gente. Minha mãe não tinha preocupação de ser amada, de ser respeitada, de ser honrada. Com tudo, eu não vi minha mãe com mimimi com a gente lá. Eu lembro até hoje, gente, você vê como que isso marca a nossa memória afetiva, né? Nós ganhamos o Super Nintendo, quem é da minha geração sabe, ter o Super Nintendo em 94 era coisa maravilhosa, né? Ter o Super Nintendo era coisa fabulosa. Entrou agora aí meu pastor Bruno. Pastor Bruno, saudade de você, hein? Nosso reverendo. Tá todo bom por causa do teu Botafogo, né? O teu Botafogo, pastor Bruno, me atrasou, hein? Aquele jogo lá contra o Botafogo me atrasou mesmo, hein? Atrasou a gente flamenguista. Vamos lá. Pastor Bruno Olari.
Pastora Raquel falou assim, minha filha teve uma época assim, que ela entrou para a escola e que ficava brincando de escolinha. E teve um dia que ela comecei a observar que ela ficava gritando, chamando as bonecas, né, de feiosa, e perguntei com ela. Isso também é um gatilho, você utiliza aí o lúdico, né? Dentro da matéria psicanálise nós temos o ludismo. Você começa, quer ver? Quem é mãe aí, pega a sua filha e as bonecas, manda ela ver. Vem cá, como que é o seu ambiente de sala de aula? Constrói para mim aqui, né? Aí a criança constrói. Isso aí é uma ferramenta muito boa. Você que tem filho, principalmente meninas, aí bota ela no quartinho, manda ela construir como que é a sala de aula dela e onde é a professora. Cara, vocês vão ficar assustados. Porque a criança, de forma inconsciente, ela grava tudo. As crianças, ela tem um poder, que eu falo, o filtro neurológico da criança é muito interessante, tá? Então, a Fernanda falou assim, eu sou da geração que um olhar dizia tudo. É verdade, Fernanda. Essa geração também aí, com um olhar, olhava, só um olhar, né? Eu lembro daqui da época da minha mãe só olhava pra gente. Minha mãe não tinha essa preocupação de tirar a criança. Hoje tem criança que se mete na conversa do adulto. Tem criança que tem postura hoje de adulto. Por quê? Quem é o culpado, gente? É os pais. Os pais são o culpado. Crianças hoje, por causa dos pais, quando o pai privilegia um filho, e eu vou entrar aqui na concepção bíblica, o que eu acho, tá? Eu como pastor, eu vou falar de um exemplo de uma família aqui que começou muito bem, mas foi uma família que se autodestruiu toda por causa do quê? Por causa da mãe. A mãe teve uma postura muito errada, também o pai por omissão. Essa criança ela pode desenvolver o quê? Hiperatividade com déficit de atenção, tá? As crianças hoje hiperativas, elas podem ser como o pai, porque o pai e a mãe às vezes não dão devida atenção, ou pela bajulação. Na minha época eu não tinha essa questão de bajulação toda, tinha transtornos mentais, isso sempre existiu, gente, não era diagnosticado. Mas a nossa geração ela tinha acesso ao que? A brincadeira, hoje não tinha relógio, não tinha presa nada, tá? Outra coisa, dificuldade de aprendizagem. Lembra que eu falei com vocês que o meu filho começou a desenvolver uma dificuldade de aprendizagem? O meu filho hoje, eu percebo que o Matheus estava desenvolvendo uma depressão infantil. Devido ao quê? Ao meio ambiente que ele estava vivendo, de hostilização. E o pai, às vezes, que privilegia o filho, ele pode gerar um ambiente de hostilização terrível. Aonde? Na criança, cara. Outra coisa, eu falo aqui do transtorno, perturbação obsessiva e compulsiva. Anote isso aí, tá? Isso aí é um transtorno também que é gerado. Perturbação de obsessiva, é o POC, né? Perturbação obsessiva e compulsiva. Por quê? Viu aquelas crianças obsessivas? Porque em casa não tem símbolos de respeito, pai, a mãe, ninguém, eles respeitam ninguém. Mas eu até falei aqui, ó, mas se entendemos muito bem os nossos danos dos filhos, então os filhos não preferidos também não podemos deixar de alertar o fato de que os filhos preferidos que passam os primeiros anos de sua vida usufruem as carícias dos pais. Tem pai às vezes que dá muito carinho pro primeiro filho, já o segundo filho não tem muita preocupação, não. O amor ele tem que ser proporcional, tá? Um para o outro. Quando eu falei aqui da nota aqui, né, de todo o transtorno que é colocado, transtorno obsessivo compulsivo, e eu queria que as pessoas viessem colocando perguntas embaixo, né? Vou ler aqui embaixo, né? O Ronaldo, meu amigo Ronaldo, geralmente as crianças de hoje em dia querem fazer a maioria das coisas que os pais fazem. É verdade, Ronaldo, tá acontecendo muito. Criança tem que ser limite, tá? Criança tem que ter limite. Se você não der limite para essa criança, você no futuro, com certeza, você vão ter problemas gravíssimos com essas crianças, porque não geraram limites para ela, tá? Mas os pais são os responsáveis, tá? As crianças, a maior fase de 0 a 7 anos, vocês programam eles. De 0 a 7 anos, há uma programação mental nessas crianças e que essas crianças elas vão ser desenvolvidas. Quando eu falo de modelo de desenvolvimento, voltando um pouquinho agora para a Bíblia, né, o livro mais vendido do mundo, tá, e a regra da nossa fé, respeitando meus alunos aí, né, tem alunos meus que não são cristãos, tem alunos que são espíritas, tem alunos que são céticos, mas a Bíblia vai falar de um casal chamado Isaac e Rebeca. Você conhece a história aí, tem pastores aí vai me ajudando. Isaac e Rebeca foi um modelo de família maravilhoso, né? Tá? Isaac orou, só que o conflito de Gênesis
Essa história está lá em Gênesis 25, né? Você que está com... pode utilizar até a sua Bíblia aí, né? Gênesis 25. A família era maravilhosa de Isaac e Rebeca. Eu até coloquei aqui que Gênesis capítulo 24, versículo 62 diz que, ora, Isaac tinha vindo de Berlairoi, pois habitava na terra de Negueb, saiu Isaac a meditar no campo e tarde, e levantou os olhos. Aqui conta a história dos mancebo Eliezer, que ele faz toda ali a conexão. Isaac se casa com Rebeca e começa a construir a família. Só que a Bíblia diz que havia um conflito na barriga dela, e que o menor ia servir o maior. Havia já uma predisposição bíblica de Deus em que o maior ia servir o menor. Só que qual foi o grande problema dessa história aqui? Eu falo que um dos maiores erros graves que existiu aqui foi os dois filhos que Rebeca teve com Isaac, que foi Esaú e Jacó. Esaú era o peludo, o ruivo, né? Bem ruivinho. E já Jacó, como a tradução do hebraico fala que aquele que agarra o calcanhar não é usurpador. Eu vejo alguns teólogos aí falando que Jacó, Yaakov, né, era o camarada que era usurpador, enganador. Não. O hebraico vai falar que era aquele que agarra o calcanhar. Na verdade, Jacó queria puxar. Esaú nasceu peludo e muito ruivo, vermelho. Tá? Por isso que a palavra, né, Esaú, Edomitas, os Edomitas é o povo vermelho, veio da palavra de origem Adão ou Adapô, porque Adão era vermelho, Adão ou vermelho, provavelmente criado do barro. É aquele modelo de terra que eu falo, a nossa pigmentação da pele é o que corresponde à cor da terra, tá? Nós saímos da terra segundo Gênesis, então Adão era vermelho. Isso é uma outra história, tá? Quando eu falar sobre o Gênesis, já falando sobre a live sobre Gênesis, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso aí. Então Jacó e Rebeca geram Esaú e Jacó. Só que qual era o erro aqui da família? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre filhos preferidos, não foi? Em Gênesis capítulo 25, lá no versículo 27, cadê? Nós temos aqui a preferência do versículo 28, Gênesis 25, 28. Olha só o que a palavra diz. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Olha só que coisa interessante. Por Isaac gostar de caça, ele amava Esaú, porque Esaú era o caçador. Esaú, que caçava as comidas todas, era o cara que era do campo. Jacó não, já era um camarada mais pacífico. E Rebeca amava mais quem? Jacó. E por ela amar mais Jacó, o que ela fez? Ela fez uma coisa terrível. É claro que nesse impasse, olha só como o problema é gerado. Apesar que nesse impasse todo, o que aconteceu? Você sabe a história. Esaú não estava preocupado com a primogenitura. Você sabe que ser o primeiro filho dentro da cultura judaica era a coisa maravilhosa. O filho mais velho tinha a porção dobrada. Então eles foram para o campo e Esaú queria um guisado, certo? De lentilha. Só que Jacó, sabendo o que Jacó fez o prato e falou assim: ó, só te dou se você me vender, pô. E o que Esaú fez? Ó, eu te dou isso aqui não serve para nada para mim, deu na concepção dele. Então ele ganha a primogenitura. E quando ele ganha a primogenitura, ele ganha o direito de ser o primeiro filho. Só que o seguinte, eu falo que Rebeca, ela comete algo terrível mais à frente. O que ela faz? Ao ler Gênesis capítulo 27, olha só o que a Bíblia diz. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falou ao seu filho Esaú, e que esse Esaú o campo para a caça. O que acontece aqui? O Isaac, correto? No final da sua vida, ele tem vontade de comer uma caça, uma comida do campo. E o que Raquel fez? O que Rebeca fez? Rebeca me pega, escuta a história, pega um pelo bem grande e coloca onde? Em Jacó, certo? E manda Jacó lá levar o guisado para o pai. Isaac come. Eu particularmente, ele fala assim, e a Bíblia fala, está lá em Gênesis 24, 25, 26,
fala assim, é engraçado, a voz é de Jacó, mas eu estou tocando aqui Esaú. Então a própria Rebeca ali, ela gera um problema de privilégio. E mais à frente você vai ver a história, os irmãos separam, porque Esaú fica sabendo disso quando Esaú vai pedir a bênção da primogenitura ali. Isaac já tinha dado para Jacó, e eu falo grave, tudo que você faz volta, e Jacó vai pagar isso lá na frente com Labão. Eu falo, para cada Jacó existe um Labão. Isso é o grande problema, que quando nós privilegiamos filhos, quando nós colocamos filhos na frente das coisas, e isso vai ser gerado problemas gravíssimos. Eu falo aqui, quando eu falei sobre perturbação obsessiva e compulsiva, ela vai caracterizar o quê? Pela presença de obsessão de compulsões. O que é obsessão dentro de um contexto psicanalítico, gente? Obsessão são pensamentos, imagens ou ideias indesejáveis, correto? E persistências que são acompanhadas das sensações desagradáveis com ansiedade. Olha o problema que Rebeca gerou. Uma guerra entre os dois irmãos, que isso só vai ser resolvido depois de 20 anos. Jacó, ele de forma inteligente, o que ele faz? Ele marca um encontro e ali a Bíblia vai falar que se comunica com o outro, se perdoa. Você vê também que um grande problema é gerado com Davi. Davi, por privilegiar filhos, teve que sair de Israel durante 3 anos. Vocês conhecem a história. Por causa do problema familiar, você vê que Tamar é estrupada por Aminon dentro do palácio. E qual era a resposta que Absalão queria? Que o pai fosse duro. Só que Davi não foi duro com Aminon. Ele deixou para lá. Aí gerou uma guerra dentro de casa. Eu falo que gerou um transtorno obsessivo-compulsivo. Que esse transtorno ele é gerado por justamente isso, pela falta de privilégios. Quando exemplos não são dados dentro da casa, eu falo que esse transtorno ele é muito específico em criança e adolescente, que é aquele momento que a criança fica revoltada ou se sente desprestigiada pelo pai ou pela mãe ou pelas figuras de respeito à vida dela. Quando essa figura de respeito é quebrada, ela pode desenvolver esse transtorno. E eu falo que essa perturbação obsessiva ela acontece em crianças, adolescentes, mais frequente do que pensava, tá? Isso tem sido mais frequente do que eu penso. Eu trabalho no colégio e vejo muito isso aí, por quê? Por causa da figura dos pais. Porque acontece hoje, há um grande problema, né? Problema, não sei se é problema, se é solução, ou a sociedade tem vivido outros momentos, correto? Valeu, Aline, chegou. O pai, às vezes, ele se envolve com um novo relacionamento e esses dois casais trazem filhos. Você imagina filhos de um casamento, filhos de outro, vivendo tudo na mesma casa. E às vezes o pai ele quer privilegiar os filhos dele, a mãe quer privilegiar os filhos dela. Você imagina isso como acontece. Tá? Eu até falei que se os rapazes, normalmente os rapazes, os meninos, eles tendem a ter mais pensamentos e apresentar tiques e comportamentos de hiperatividade, déficit de atenção. Os sintomas tendem a surgir nos primeiros anos de escolaridade. As meninas, elas já vão exibir mais medo, ansiedade e maior tendência de sentir deprimidas. Ou sintomas de parece surgir no início da adolescência, na fase da puberdade. Eu tive palestrando num colégio, no CEP 112, cara, eu vi muitas meninas com os pulsos cortados, tá? Por causa dessa perturbação obsessiva compulsiva, pela falta do empoderamento do pai, por falta do empoderamento da mãe, por não tratarem, por não atenderem ali, exercerem certas situações, eles vão desenvolver essa ansiedade. Vamos lá. O filho pródigo erra e vai, e o que fica por acaso não deseja a morte do pai. Quando concorda com a partida dos bens, mesmo sabendo que não poderia, pois além da lei da época, não permitia, e a vergonha, e a vergonha, que qual seria que soubesse que se ele tentou vender suas propriedades para agradar o filho? A questão do filho pródigo, Fábio, temos duas perspectivas. A cultura judaica dá essa liberdade do filho poder exigir essa herança em vida. Porém, isso seria uma blasfêmia, né? E nós temos uma perspectiva do filho que vai. O filho que vai, ele não tem a preocupação. Tanto que o pai fez? Deixou ir. Meu filho, tu quer ir embora? Pode ir, pô.
Ah, meu filho, poxa, pode ir embora. Eu falo que Deus vai repetir a experiência até você aprender. Eu gosto da postura, Fábio, do filho pródigo, porque o pai, ele não ficou preocupado. O pai, ele deixou o filho ir, viver a experiência dele. E foi. O filho mais velho ficou onde? Trabalhando com o pai, honrando o pai. Quando esse filho mais velho, mais novo, vai e volta, todo quebrado, arrebentado, o filho mais velho se revolta. Só que a cultura judaica diz que esse filho trabalhou a vida toda sem receber nada, sabia disso? A cultura judaica vai dizer que esse filho viveu a vida dele toda sem receber nada, porque tudo que ele tinha que receber, ele recebeu em vida. Só que o filho mais velho achou que ele é o privilegiado, porque o pai deu pelo contrário, gente. Desde a construção do filho pródigo, o filho mais velho é o que foi honrado. Tanto que o pai falou assim, o filho mais velho falou assim, caramba, pai, você vai dar um banquete para receber ele? Ele falou assim, cara, vou porque ele voltou, ele é meu filho. Mas a postura que ele tomou, ele vai ter que se conviver com a vida dele toda nessa postura. Entendeu, Fábio? Então, assim, são perspectivas diferentes, mas a postura do pai foi maravilhosa porque deixou o filho ir. Bater com a cara na parede. Ele ficou com mimimi, não, meu filho, não vai embora não, fica aqui porque eu te amo. Ah, fica aqui, meu filho, que eu preciso de você. Negativo. Você vê essa auto-independência da cultura judaica é maravilhosa por causa disso. Você vê Jesus, aos 12 anos, já estava onde? No templo, na sinagoga, debatendo lei, discutindo lei, porque havia essa maturidade nas crianças, coisa que nós não fazemos hoje. Então, quando a gente fala de filhos prediletos, né, ou pretelidos, que a história vai falar, a gente tem que ter muito cuidado. Tratar os filhos iguais, certo? Ah, mas tem filho que é complicado, tem filho que não honra pai, então ele vai ter a devido tratamento dele. Eu não posso penalizar um filho por causa do outro. Quando eu falo a você da construção do pai, tem que saber entender o mapa de cada um, é isso. Que cada filho, ele vai ter que ter o quê? Um mapa. O que falta hoje, gente, eu até anotei aqui, são os equilíbrios da família, tá? Porque as famílias hoje, elas não tratam com a verdade. Cada um respeitar o território do outro. E dentro dessa construção que nós estamos tratando, nós identificamos um montão de transtorno, montões de doenças que eu coloquei aqui, que qual seria o problema dessa perturbação? Reforça a ideia de dando um acúnio de perturbação. Os adolescentes habitualmente chamam isso. E ficam lá, jovens sem limite, crianças sem predisposições nenhuma para poder lidar, sabe, com a fase adulta. Quando a criança vai entrar na fase adulta, ela vai ter problemas. Porque sempre teve o pai e a mãe para poder obter isso tudo. Hoje eu vejo homens dependentes de pai e de mãe emocionalmente, mas os que é o culpado são os pais, que não conseguiram obter neles limites para que eles possam ter uma vida adulta e para que eles possam ter uma vida madura. Ok, gente? Eu queria agora deixar um pouquinho, um momento para vocês aí fazer as perguntas, que nós já estamos fechando nossa live. Nossa live é 1 horinha só, 11h04 já foi. E eu espero ter sido bem objetivo com vocês, eu espero ter bem explicado para vocês o perigo que tem de quando você privilegia um filho, você desprestigia outro, essa transferência que às vezes, né, eu faço na minha criação, que eu recebi, e vou tentar passar isso para quê? Para o meu filho, não pode. Eu tenho que saber ressignificar isso. E como que eu faço isso? Através de terapias, através de uma boa saúde emocional que você vai obter na sua caminhada, ok? Já queria também aqui agradecer a presença de todos aqui que estão assistindo essa live, né? A Aline, minha esposa Indy, né? Irene, tá? O Wallace, minha tia Estademara, vamos lá, Ronaldo. Ele até botou aqui. Geralmente as crianças de hoje em dia querem fazer a maioria das coisas. Eu até falei sobre isso aqui. A Fransara, a pastora Raquel,
Vamos lá, Fernanda, teve final de semana junto com a gente. Matheus Lins, Edson, meu amigo, né? Clarita, Pastor Bruno, Pastora Raquel, Clarita, todo mundo. Então eu queria agradecer muito a vocês e informar para vocês o seguinte, tá? Isso. E os outros que não tiveram coragem deles questionarem o pai, verdade, tá? Então eu queria convidar você a terça-feira estar conosco de novo nessa live às 10 horas da noite, tá? Nós todas as 10 horas da noite nós fazemos uma live e o tema nós vamos falando durante a semana. Às vezes eu recebo e-mails, às vezes alguns pacientes meu, ou eu pego e decido na hora, a gente vai fazer, vamos lá. Na década de 70, 80, nós ficávamos na rua esperando as senhoritas vir com bolsa de ajuríço. E era uma honra para nós hoje. É o contrário. Uns até perguntam, vai me dar quanto? Mas é a cultura, é a sociedade líquida, né, que nós vivemos hoje. A sociedade hoje já está muito líquida. Porque isso aí não é passado, ô Fábio, para os pais. Eu já passo essa cultura. Eu estava até no shopping na semana passada com meu filho Mateus e estava lá lanchando no McDonald's e uma moça parou nossa mesa e limpou a mesa, nossa mesa todinha. Eu falei, Mateus, e a palavrinha mágica? Muito obrigado por limpar. Eu já ensino o princípio para eles. Ele falou, tia, muito obrigado por limpar minha mesa. Sabe por quê? Cara, é inadmissível. A pessoa tá me servindo e eu maltratar ela. Eu vou em restaurante, eu vou em alguns lugares que eu fico assustado. As pessoas maltratam quem está te servindo ali. Um café, uma comida. Isso é questão de princípios. Isso aí são mapas, são filtros neurológicos, tá? Filtros emocionais que nós adquirimos com a nossa vida. As construções que nós vamos recebendo. A educação que nossos pais... Porque é aquela que uma música fala, né? Da Elis Regina. E vivemos como os nossos pais. Só que você hoje, principalmente os meus alunos aí, né? Os meus alunos de psicanálise aí, eles não podem. Eles têm que mudar o mapa deles. Eles têm que reprogramar, ressignificar. Fui abandonado pelo meu pai? Não vou fazer a mesma coisa. Meu pai não me deu instrução? Vou fazer diferente. Fui o filho que... bastardo. Porque quando a gente fala de Davi, tem que ter a entender Davi, gente. Davi era o filho bastardo. Davi só transmitiu para Aminon, para Tamar, para Daniel, só transmitiu para Absalão o que ele recebeu da vida dele. Você vê que a bênção da primogenitura era algo tão profundo. Você vê que Jacó fez com Efraim e Manassés, trocou a mão. Tanto que José falou assim, pai, tá errado, pai. Não, mas ele, opa, tá errado. Você vê que Rúben perdeu, Judá perdeu a primogenitura por causa disso. Adonias perdeu a primogenitura para Salomão, por quê? Por causa disso, rebeldia. E a Bíblia aponta que o filho rebelde tinha que ser o quê? Apedrejado, gente. Não vou falar para apedrejar ninguém hoje, gente. Eu não estou mandando pai apedrejar filho. Mas você tem que colocar o filho no lugar de filho. Você tem que pontuar ele no lugar que ele tem que ser. Ele tem que ter princípios. Você, pai, gera direção, provisão e plataforma. Essas três qualidades de você, pai, que gera isso. Se você não gerar, o mundo vai fazer isso de forma errada. Nós aprendemos com os personagens bíblicos que de forma errada passaram. O Fábio falou assim, mas enfim, eu tenho perto de mim algumas pessoas, isso, com déficit de atenção, hiperatividade. E grande maioria vejo que os pais não percebem ainda o transtorno. Verdade. Cadê? E o que acham? E o que acham que o professor tem que fazer o papel de pai? Verdade, ô Fábio. A função do pai, a função do professor não é essa. É claro que é o seguinte, Fábio, se uma escola identifica TDAH, essa escola, ela chama os pais, e o que essa escola faz? Ela orienta, chama os pais para uma reunião, conversa com ele numa reunião, beleza? E passa para ele, paizinho, nós identificamos aqui um probleminha no seu filho, nós queremos ajudar você, a escola tem essa função, correto? E o pai principalmente. Agora tem pai também, ô Fábio, eu até entendo, que não quer aceitar. Tem pai que não quer observar, fala que o filho não tem problema nenhum, meu filho é normal e tal.
meu filho não vai passar por isso. Não, você, pelo contrário, você está atrapalhando o desenvolvimento educacional do teu filho. Você tá tirando, você pai que não vê isso, você está tirando a oportunidade do seu filho desenvolver educacionalmente, tá? Desenvolver ali o comportamento, porque por causa de tabu, tá? É aqueles tabus, aquelas crenças que nós temos passada de achar que nosso filho não tem problema nenhum. Eu consegui identificar meu filho, meu Matheus foi submetido ao acompanhamento pelo psicopedagogo, acompanhar ele hoje um garoto normal. Eu, sendo um psicanalista, sabe, trabalho nessa área, qual o problema do meu filho? Não, hoje meu filho tá 10. O que a gente tem que fazer hoje é acabar um pouco com esse tabu, tá? Com esse tabu que se existe. Há um tabu hoje que criança tem que se orientar. Quem dera se as nossas escolas hoje trabalhassem lá saúde emocional, trabalhassem programação neurolinguística dessas crianças, as crianças iam voar. Porque os governos não estão interessados. Tá? Claro que os meus filhos hoje eu tenho essa preocupação e converso muito com os alunos aí para ter essa preocupação com os seus filhos também. Ok, pessoal? Agradecer a presença de todos, minha amiga aí, Kátia tá aí, Mônica, tá? Todos aí estão ao vivo. Obrigado. E nós temos um encontro marcado com as duas turmas, dia 8 de dezembro, tá? No Hotel Mont Blanc, no 19º andar, lá perto do Top Shop, tá? Nós temos a nossa turma de psicanálise e a segunda turma, aula dia 29. Então você que é interessado em fazer psicanálise, procure a gente. Eu quero lá assistir o curso. Vá lá, assista o curso, veja o curso, que eu acho que tem coisas que você precisa ter acesso. E nós trabalhamos com a imersão. Nosso curso de psicanálise é diferenciado, porque nós aplicamos ferramentas na hora. Questão de set clínico, como funciona, então as pessoas ficam maravilhadas. A questão da PNL, da programação linguística, a questão da hipnose, a questão da regressão. Isso tudo nós trabalhamos na sala de aula. E todo mundo se bate, caramba, pastor, que isso? Vá lá assistir. Quanto você vai pagar por isso? Nada. Nós falamos que nossa primeira aula, ela é grátis. Você que é interessado em fazer psicanálise, valores, ligue para a Índia aí. Índia é a secretária do curso, minha esposa, e ela vai te dar todas as informações, o que precisa fazer, o que não precisa. Você vai marcar, você vai agendar uma aula lá sua para você poder ter acesso. Agradecer a presença de todos, tá? Perguntas podem perguntar para mim aí, tá? Ronaldo, pastor bastante consistente, gostei muito, beleza. Desculpa aí, às vezes eu não consegui, esse período de tempo, eu tenho 1 hora para poder trabalhar esses assuntos, mas você que tem um interesse maior por isso, pode me chamar no Messenger, tá? O meu WhatsApp, a Ingrid vai também estar colocando aí embaixo aí, o meu WhatsApp, como que funciona, tá? Ou você que quer marcar uma consulta comigo, olha, Alexandre, queria marcar uma consulta com você, mesma coisa, entre em contato com a Ingrid, marque uma análise. A primeira análise é gratuita. Lá nós fazemos. A primeira análise é gratuita, você vai lá, vê se sente. Eu faço a promoção pra galera aí. Não faço atendimento online, tá? Não curto muito isso. Respeito quem faz, mas eu gosto do atendimento pessoal, o desenvolvimento humano me fascina. Então você quer uma consulta comigo, procura a Índia. A primeira consulta é grátis. E os nossos pacotes de atendimento, tá tudo com ela lá. E também te fazer uma pergunta. Valeu, Mônica, leva mesmo, hein? 2 pessoas na próxima aula. Show! A tua turma é dia 29. Queria te fazer um convite, outro convite. Nós estamos também aqui na igreja, aqui, né? Na Rua Clara de Araújo, a Igreja Apostólica do Ministério Carói. Você quer assistir um culto legal? Poxa, tuas palavras, Alexandre, têm entrado no meu coração. Então, vem assistir um culto também com a gente aqui. Quinta-feira, nosso culto a partir das 8 horas. Nós estamos sempre liberando uma palavra que vai te levantar, uma palavra que te vai colocar no trilho, uma palavra que vai te posicionar. E eu tenho uma frase aqui que eu vou até colocar, eu acho interessante, certo? Toda vez, Deus vai sempre repetir a experiência até que você aprenda. Deus repete a constelação até que ela seja resolvida. Então, se você está falando que a sua família não presta, às vezes não é a sua família. Às vezes é você. Se você está falando que às vezes sua família não vale nada, cara, família é o maior patrimônio que você possa ter. Pô, Alexandre, eu estou com uma perturbação, procura a gente que te ajuda. A gente não tem bandeira aqui de ministério para poder ajudar. Você procura a gente, vai ajudar, tá? Fábio Martins, minha esposa, está vendo e ouvindo a live. E me disse por isso que você falou que eu ia gostar. É verdade. Obrigado aí, tá? Qual o nome da sua esposa, Fábio? Fala o nome dela aí para eu mandar um abraço para ela, tá? Manda um abração para ela aí. Tá? E convida ela para assistir, chama ela a assistir uma das nossas aulas de psicanálise,
Tá? Tem sido muito interessante, as pessoas têm, cara, a minha felicidade maior tem sido isso. As pessoas têm atingido um nível de maturidade muito grande. Eu falo que o curso de psicanálise ele é bom para a sua vida. Todo ser humano deveria fazer o curso de psicanálise, não é merchan não. Você precisa se autoconhecer, porque às vezes a sua vida está travada. A tua vida às vezes ela não consegue romper, por quê? Por causa do passado. Você não consegue ir lá no passado resolver as suas questões pessoais para hoje, né? Eu estava vendo agora aqui uma palavra do Rossano Klinger, ele estava falando, e é verdade, né? Que às vezes o nosso passado nós arrastamos como corrente. Problemas que você teve com o seu pai, com a sua mãe lá atrás, você vai trazer, e se você não resolver isso, você vai trazer esse problema para o teu relacionamento. O seu pai, para sua mãe, infelizmente os seus filhos vão ser a cópia de você. Lembra na Bíblia lá, os Bíblia daí? O que Isaac fez quando chegou no Egito? O mesmo comportamento que Abraão chegou. Isaac, quando chegou no Egito, ele fala que Rebeca é o que dele? Irmã dele. O que Jacó fez quando chegou no Egito? Sara, minha irmã. Gente, comportamento ele é repetido. Mas Alexandre, o que eu faço para quebrar esse ciclo? Terapia. O que eu faço para quebrar esse ciclo? Alexandre, eu já não aguento mais repetir. Quantas vezes você se deparou com as mesmas atitudes que o pai de vocês tinham? Quantas vezes? Aí, Analice, um abraço. Espero você lá no curso de psicanálise. Fala com o Fábio aí para estar lá com a gente. Quantas vezes você não se deparou com a mesma atitude, até a fala, gritando igual seu pai gritava? Você, mulher, às vezes tendo uma postura igualzinha da sua mãe como tinha, gritando, histérica. Né? É isso mesmo, Rossandro para mim é um camarada diferenciado. Tá? A postura que você tinha, igualzinha dos seus pais, você precisa ser reprogramado. Aí é a PNL. Você precisa assistir uma das nossas aulas e identificar esse problema e reprogramar. Alexandre, eu consigo? Consegue. Você consegue ser uma versão melhor de você hoje nessa noite. Através do quê? Da terapia. Então, busque um terapeuta. Nós estamos lá, 29 de dezembro, de 8 às 16 horas da tarde. Tá? Quer assistir o culto? Ministério Caróis, Rua Dona Clara de Araújo, número 2097. Tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou meu amigo aí, Júnior, né? Júnior Negão, Dinamite. Colega lá, ó, de treino, tá treinando a equipe lá do Binotauro. Teu visto aí, né, Júnior? Os nocautes que tu tem feito aí. Meu amigo de treino aí, nós treinávamos um boxe aí junto. Negão tem uma mão pesada, né? O pessoal fala aí no Missão que eu tenho a mão pesada. Ó, quem tem mão pesada é esse Júnior aí, ó. Ele que tem a mão pesada. Várias vezes me fez ver passarinho lá. Mas um abraço, Júnior. Eu vou marcar pra ir na Tinogueira aí pra gente dar um treino aí. Dar um treinaço aí. Vou marcar pra ir no Recreio de dar um treino pesado de novo. Ter sentido saudade do seu treino, Júnior. Tá? Gente, um abraço pra todos. Uma boa noite. E me ajudem, compartilhem esse vídeo para mais pessoas que vocês puderem compartilhar. Que as pessoas podem estar precisando ouvir isso. Tá, gente? Um abraço e Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Valeu!